Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Temos muita coisa sobre Botafogo para vocês aqui. Tem Globo Esporte, tem ESPN, SBT Esportes Rio, tem TV Portuguesa exaltando o Arthur Jorge e colocando ele como um dos grandes técnicos portugueses da atualidade, que pode ganhar aí o Brasileirão e a Copa do Brasil, né? Então, vamos começar aqui a repercutir esses conteúdos, mas antes, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e vamos embora pro vídeo. Botafogo e Vasco jogam na terça que vem no estádio Newton Santos. Enquanto o Vasco ainda sonha com uma vaga na Libertadores, o Botafogo quer aumentar a vantagem para o vice-líder Palmeiras. Novembro começou hoje, mas para o torcedor do Botafogo, tá difícil tirar a cabeça do que vai acontecer no próximo dia 30. Galo, glorioso! Atlético, Botafogo, dia 30, na final da Copa Libertadores 2024! É uma alegria da torcida e do time. Este grupo de jogadores consegui pela primeira vez pôr o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai com toda a certeza ficar na história do clube. A Libertadores é o objetivo mais almejado, mas não é o único título ao alcance desse Botafogo. O time está em primeiro no Brasileirão, 3 pontos à frente do Palmeiras. E como a decisão contra o Atlético Mineiro vai ser só no fim do mês, a equipe deve ir com força máxima nas rodadas que vem pela frente. Agora é focar no Brasileiro, a gente sabe que tem 30 dias até a final, não é pensar no Clássico, é pensar nos jogos que tem que vir no Brasileiro até a gente chegar na final. Na próxima terça-feira vai ter Clássico aqui no Newton Santos. Às 7 rodadas do fim do Brasileirão, o líder Botafogo vai enfrentar o Vasco, que ainda mantém vivo o sonho com uma vaga na Libertadores do ano que vem. O time está em 9º lugar, 8 pontos atrás do 6º colocado, que hoje fecha o grupo dos classificados para a Libertadores. Mas essa zona de classificação pode aumentar, dependendo dos resultados da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da própria Libertadores. Sabemos do peso, né? Botafogo vai brigar pelo título do brasileiro. A gente vai ter que fazer de tudo para a gente tentar buscar essa vitória aí, para a gente almejar coisas maiores também na competição. Para o Clássico, a equipe terá o retorno de 2 jogadores que cumpriram suspensão na última rodada. O volante Hugo Moura e o artilheiro Verratti. Autor do gol do empate em 1-1 com o Botafogo no primeiro turno. E a tendência é que o zagueiro Léo e o meio-campo Felipe Coutinho, preservados contra o Bahia, voltem a ficar à disposição. A dúvida é se Coutinho será titular ou não, já que Payet, substituto dele contra o Bahia, teve uma das melhores exibições pelo clube. Ó o Payet, acelerou, de canhota uma bomba! Payet, pro Vasco! Ô, Cris, você concordou com a votação? Ô, Cris. Ô, Cris, no Hulk e no Gabigol, você vota em quem? Michael e Paulinho. Ih, gente, acho que deu um probleminha. Paulinho anda jogando lesionado, é por isso que o meu voto foi no Michael também. Scarpa e Arrascaeta. Arrasca, pô, não tem nem comparação. Não, deixa gente. ele escolher, democracia. Ah, não justo, pediu é na sua verdade, vez? é verdade. Vai, Cris, Arrasca ou Scarpa? Não, se botar o Júnior Maestro ali, ele vai escolher o Júnior Maestro com 60 anos em relação ao jogador do Galo. Tem isso, né? Ué, mas não estão escolhendo bola de ouro porque tem faculdade Tem e isso, se né, comporta também. bem? Tu botou na bola de ouro, Nenê? Quer saber meu voto? Botou no Rodrigo? Não. É o que é pra fazer, gente? Tu viu o vídeo do Lohan e do Senão a gente vai Gabigol? ficar nessa bobagem aqui que não para. É o que a gente vai fazer? Dá pra levar o programa inteiro assim. Ai, não quero... Você não ir embora? Eu vou... Não. Pode ir. Posso ir embora? Olha o que Não, a gente faz vai- isso Não, não, olha o que Pedro. a gente vai falar Que agora. isso, cara? Não, eu vou ficar aqui, que eu gosto desse jogo. Tá indo de quê, Venê? Sabe por que ele gosta, né? Porque ele fala que a vitória é certa pro Vasco. Eu tô falando tudo hoje. Eu tô revelando tudo. Hoje eu vim pra causar. Calma, Moreno, calma! O
focalizando depois. Tá ignorante, cara. Deixa eu Que é isso, perguntar uma coisa. Moreno? Mas ele não negou, tá vendo? Não, desde ontem você não tá normal. Você mudou a marca do pré-treino? É, o pré-treino mais forte, Olha a aqui, cafeína ó, maior. Botafogo e Vasco estão se preparando pro clássico. Gente, é semana que vem, terça-feira. Enquanto o Cruz Maltino segue na luta por uma vaga na Libertadores. Repete pra mim, por favor. Repete pra mim. Vou ler de novo. Lê de novo aí, por favor. Eu queria, por favor, antes que você deixasse no close, no sorriso de Lucas Pedrosa, enquanto eu faço a leitura do texto. Enquanto o Cruz Maltino luta por uma vaga na Libertadores da América, o meu fogão vem embalado por uma classificação na final da mesma competição. Depois da comemoração, hora de voltar ao trabalho. Classificado para a final da Libertadores, o Botafogo muda a chave para o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Com 3 pontos na frente do Palmeiras, o Glorioso recebe o Cruz Maltino no estádio Newton Santos na próxima terça-feira para defender a primeira colocação. Para a sequência decisiva, o técnico Arthur Jorge aposta na qualificação do seu elenco. E este grupo de jogadores conseguir pela primeira vez pôr o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai com toda a certeza ficar na história do clube, pela forma como conseguiram fazer toda uma trajetória. Do lado vascaíno, a expectativa é por uma vaga internacional. Em 9º lugar, o clube está na zona de classificação para a Sul-Americana, mas dependendo dos resultados das Copas, o 9º lugar poderá dar uma vaga na próxima Libertadores. Enquanto o Botafogo divide as atenções entre Libertadores e Brasileirão, o Vasco poderá focar na competição nacional. Faltando 7 jogos para o fim da competição, a expectativa é de dias melhores para um e gloriosos para o outro. Tem como dividir a tela, eu e ele? Pressão zero pro Vasco da Gama. Hã? Pressão zero. Eu gosto assim, vou cortar, vou mandar lá no vestiário. Pressão zero, pressão zero no sentido de que a obrigação não é nossa, não. A obrigação é de vocês mesmo. Eu concordo. Entendeu? A obrigação é de vocês. Qual é o melhor time do Brasil? Botafogo. Qual é o melhor time da América do Sul? Botafogo. Quem tá na final da Libertadores? Botafogo. Quem tem os craques da seleção brasileira? Botafogo. Pressão zero pro Vasco. Obrigação só tem uma. Dar comida pra minhas filhas. Ô, garoto, não vem jogar essa bigorna aqui na minha cabeça, não, cara. Vocês são, olha, vocês são tudo cobra criada, né? Aí fica querendo inverter eu já conheço. Jogar a responsabilidade no colo do Botafogo. Do melhor time. Sabe por que eu não vou xingar você? Vai ser onde o jogo? Newton Santos. Vai jogar em casa Pô, ainda, aí é obrigação, não tem jeito. Depois de tudo isso que o Pedrosa falou, ainda jogar no tapetinho? Eu só não vou xingar você, porque você frequentemente fala isso neste programa. Que o Botafogo é mentira? Você não tá falando isso só agora. Lógico que não. Você fala isso toda hora e defende meu fogão. É Às vezes fica me Botafogo. implicando, com certeza. Mas, ô Lucas Pedrosa, como você enfrentaria o Botafogo? Lembrando que agora o Vasco busca uma vaga na Libertadores. É isso? Internamente é isso? Com certeza. Então é isso. O Vasco busca uma vaga na Libertadores. Mas como você colocaria esse Vasco? Com medo. Uma boa resposta. Brincadeiras à parte, nada de medo. Muito pelo contrário. Eu colocaria o Vasco da forma que o Rafael Paiva escalou o Vasco na última semana. Existem jogadores que... Contra o Bahia. Contra o Bahia. Existem jogadores que eu não escalaria se fosse uma situação normal, tá? Eu acho que o Emerson Rodrigues, por exemplo, ele é um jogador que é um cara que é da confiança do Rafael Paiva, mas eu não vejo ele com condições de ser titular do Vasco da Gama para os jogadores que tem no banco. Porém, o que eu quero e o que eu acho não é o que está acontecendo dentro de campo. Então você vai enfrentar um Botafogo que tem Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Thiago Almada, que tem pontas muito fortes e laterais que também sobem muito. Então o Vasco precisa de quê? De jogadores que possam recompor, não só na última linha, mas também na segunda linha. E o Emerson Rodrigues e o Puma Rodrigues são os jogadores mais adequados para fazer essa função
hoje no elenco do Vasco da Gama. Manteria o Payet como camisa 10, o jogador que acabou com o jogo contra o Bahia e já tinha jogado bem contra o Cuiabá. Voltaria com o Verratti como centroavante, o Léo na zaga novamente, o Hugo Moura retornando à vaga, nesse caso do Galdames, o Hugo Moura e Matheus Carvalho, e o Vasco que na minha cabeça, me parece ser o ideal para enfrentar o Botafogo. O Vasco que vai combater, o Vasco que vai marcar a pressão alta, que vai marcar a pressão pós-perda, que vai competir. Não tem como vencer o Botafogo se o Vasco não competir. É isso que eu espero. E aí, de forma geral, é acreditar numa bola do Verratti, é acreditar num lampejo do Payet, porque eu acho que o controle do jogo vai ser do Botafogo. Mas o Vasco tem um time que tem totais condições de ferir o Botafogo. Eles já foram embora? Quem? A família do Payet. Tá rindo o quê, gente? Ainda não. Ele jogou tudo lá, que eu fiquei, gente, eu sempre falei aqui nesse programa, quando o Payet joga, eu assisto ao Vasco só pra ver o Payet, que eu adoro o Dimitri Payet. Eu acho que ele joga muito, é um estilo de jogo um pouco mágico, é uma mistura do futebol antigo com o futebol atual. Eu gosto muito do Payet. E ele jogou muito contra o Bahia. Aí o Pedrosa, tem um monte de coisa, um monte de fator, e também a família dele estava aqui, passeando com ele, Sim, com os filhos e a mulher. Filhos, a mulher. Aí eu tô já parcelando a passagem para eles irem embora na segunda-feira. Para não estar aqui na terça-feira, ô Vene Casagrande. Porque eu não quero aquele homem jogando o futebol lá no estádio Newton Santos do jeito que ele joga, já não. Já jogou. E jogou bem, né? E jogou bem. Assim, ano, 4-2 lá no Newton Santos. Recordar é viver, Pedro. 4-2. Assim. Esse ano, o avassalador Botafogo não ganhou. Eu adoro que aí. tem uns vídeos dele que envelhece mal. Sim. Aqui. O seu também. Não, olha só. O meu também. Só fato jornalístico. Mas é igual a pênalti. Só erra quem bate, Pedro. Perfeito. Não tem jeito. Os que a gente acerta, ninguém lembra. Ninguém lembra, pô. Os cortes certos, ninguém lembra. Toma! Mas... Ô, Benê, pelo lado do fogão, e eu tava pensando aqui sobre a temporada do Botafogo, em relação à quantidade de jogos, lembrando que o Botafogo também participou da pré-Libertadores, né? Então, assim, teve alguns joguinhos a mais, são só 4, mas são jogos com a exigência mental muito alta. E a gente teve um momento do ano ali, não sei se você lembra, que o Arthur, ele rodava muito meio de campo, e o time do Botafogo mesmo. Ele uma hora colocava o Danilo, uma hora colocava o Gregory, lembra? Uma hora colocava o Tietchan, improvisava o Tietchan ali, improvisava o Tietchan aqui. A gente até brincava que era só jogar o colete, quem pegar joga. Exato. E agora, na reta final, ele já começa a entender que ele tem um time e é com esse time que ele vai brigar pelas duas competições. Já se entendeu que o Botafogo não vai chegar nessa de poupar no Brasileiro, que ele tá buscando as duas competições, ô Vene Casagrande. Até porque, Fernandinha, se a gente for parar e analisar, a final da Libertadores, que será o jogo mais importante da história do Botafogo, é daqui a um mês só, no dia 30 de novembro. Então até lá você vai fazer o quê? Sim. Vai poupar sempre o seu time titular? É claro que não. Inclusive, para esse jogo, ele vai começar com o time titular, porque ele poupou no jogo contra o Peñarol, então ele já tem uma espinha dorsal, a gente já sabe muito bem isso, e eu acho que ele tá certo, ele tem que focar ao máximo nessas rodadas que antecedem a final da Libertadores, porque o Botafogo é o atual líder, tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, sim, tem que dar tudo de si nesses jogos, mas a gente sabe que independentemente do jogador que entrar em campo, uma ou outra posição o nível acaba caindo um pouco, mas são jogadores que sabem o que fazer. É isso que eu gosto de ressaltar. O técnico Arthur Jorge tem um elenco na mão. Os jogadores sabem, são muito bem treinados. Então, independentemente de quem entra em campo ali, você pode ter certeza que a função tática e até mesmo técnica será cumprida. Mas é óbvio que, repito, em determinadas posições o nível acaba caindo um pouquinho. Lembrando que falta ainda para esse jogo, é na terça-feira, segunda a gente debate mais. Você queria falar alguma coisa? 2 pontos importantes, um pro lado do Vasco e o outro pro lado do Botafogo. Vou começar pelo Botafogo. O Palmeiras enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, nessa briga pela rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está jogando em casa, o Palmeiras fora. O Botafogo em casa, o Palmeiras fora e vice-versa. Então, o Botafogo vencendo o Vasco da Gama e o Palmeiras tropeçando contra o Corinthians, o que não seria nenhum absurdo, o Botafogo poderia aumentar ainda mais a vantagem. Cadê meu leque, Alex? Pelo amor de... no Campeonato Brasileiro, tá? Agora, do lado do Vasco, o lado positivo é que o Cruzeiro, que é o grande time que o Vasco está disputando ali na tabela, Cruzeiro, Bahia, o Cruzeiro está na final da Sul-Americana. E é a chance real do Cruzeiro conquistar um título. Então eu tenho certeza que o foco do Cruzeiro nesse final do ano vai ser, de fato, a Copa Sul-Americana. E o Vasco precisa se aproveitar disso para pelo menos pontuar contra o Botafogo. Não pontuar nessa reta final é muito ruim para o Vasco da Gama. Lembrando que a tabela do Vasco, ela ainda tem um jogo contra o Internacional em casa, ela ainda tem um jogo contra o Atlético Goianiense
Goianiense em casa e ela tem também uma partida contra o Atlético Mineiro, focada em Libertadores e Copa do Brasil, e também contra o Cuiabá, que nas últimas rodadas, já vai estar praticamente rebaixado. Então a matemática, ela é favorável ao Vasco da Gama. R$2 ou um presente misterioso? Um presente misterioso. Tá cheio de presente hoje, hein, Fernando? Pede pro fogão. Aí depois você vai ganhar, eu vou fazer uns trabalhos fortes de tudo que eu tenho de religião. De todas as religiões. Tô com negócio de cartomante, tô com negócio de tudo. Tá bom. Tá? Oração, tudo. Tá bom. Pro Vasco ganhar 4 jogos seguidos. Deixa eu pegar aqui o contrato do empate. Empate não, garoto! Eu só queria ressaltar aqui uma coisa bem interessante, é ver como é que o Botafogo realmente, hoje, é um gigante nacional. O Vasco, que a torcida do Vasco é bem iludida, né? Sempre tá achando que, nossa, falam que, o elenco do Vasco é melhor que o Botafogo. Ano passado eu ganhei dinheiro de um vascaíno que apostou comigo que terminaria na frente do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E agora eles estão aí, se cagando de medo, assinando empate com o Botafogo e tal, querendo zoar uma vitória que eles tiveram no Carioca com o time do Thiago Nunes ainda, aquela bagunça que era, né? Muito bom. O vascaíno se pelando de medo, querendo jogar a responsabilidade toda no Botafogo. Não, o Botafogo é melhor. O Botafogo é muito melhor. É o melhor time do Brasil. Joga em casa. É mais forte. Tudo pra gente. O vascaíno se apequenou definitivamente diante ao todo-poderoso, glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. É a realidade dos fatos. O Vasco hoje se apequena diante do Fogão. O Botafogo é muito pela qualidade dos jogadores. E eu queria te ouvir, porque assim, eu vejo o mental desse time do Botafogo também muito forte. Lógico. E eu vejo o Atlético. O Atlético ele é mais camaleão, né? O Atlético do jogo de ida do jogo de volta contra o Fluminense, o Atlético do jogo de volta contra o River, o Atlético do jogo de ida contra o River, porque é campo neutro. Então também, esse camaleão eu não sei, porque o Atlético jogando na arena, a gente fala de campo e bola também, não fala só de mental. Não, sim, e por exemplo, há uma discussão de quem tem o melhor ataque do Brasil em termos individuais. Hulk e Paulinho é uma das melhores duplas do Brasil. E o Davinho já começa a entrar na conversa. Claro que sempre foi essa dupla, agora com o Daverson. Só que falando de duplas especificamente, o Galo sempre foi Hulk e Paulinho. Mas do outro lado, tem a dupla que hoje é a titular da seleção brasileira, que é o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Em momentos diferentes de carreira para cada dupla, mas são times muito fortes. A gente está falando de uma zaga de Barbosa e Bastos, zaga muito forte. Está falando de um trio de zaga de Lianco, de Batalha e de Alonso, que transformaram uma cara do Atlético. Então, é um jogo equilibrado, com o Botafogo sendo o melhor time do país, mas o Galo se transformou num time de chegada muito forte. Natural que a discussão sobre o mental leve a conversa um pouco mais pro Galo, porque o Botafogo sempre esteve envolvido nas discussões sobre emocional. Mas vamos lembrar que na própria Libertadores é um Botafogo que contra o São Paulo toma um gol no final que leva o jogo pros pênaltis e se mantém... Que poderia ser uma... Poxa, agora a penalidade já era, no Morumbi, e se mantém firme para eliminar o São Paulo. Então, é um Botafogo que toma um gol no final contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, mas vem para o jogo da Libertadores contra o Peñarol e amassa o Peñarol em 5 para garantir a vaga na final. Então é um time que já teve discussões sobre o lado emocional, mas que me parece hoje não ser a principal pauta. Será uma final muito equilibrada, com o Botafogo sendo o melhor time e jogando um melhor futebol, mas que não é garantia de nada. É isso, né? A gente tem... Você até falou aí, né, Zupac, sobre... Vai lá, Roberta. Não, é que o Zupac falou agora sobre o mental desse Botafogo, que a gente sempre acaba comparando com o do ano passado, né? O Arthur Jorge não gosta nada disso. E isso passa muito, inclusive, pelo treinador. O Arthur Jorge é um cara que não gosta de zona de conforto, ele gosta de desafio. Quando o Botafogo lá atrás, a gente já vem falando isso aqui também na nossa programação, foi dado como morto, né? Quando ninguém acreditava, ele fez esses jogadores acreditarem. A gente ouviu isso muito ontem na zona mista, que o Arthur Jorge, lá no começo, falou: nós vamos conseguir essa classificação. Então, é muita força também do treinador, né, Rafa? Com certeza, Roberta. E quando sai o chaveamento do mata-mata da Libertadores, e a gente vê algumas possibilidades, né, em relação a futuros cruzamentos e aquelas naturais perspectivas, a bolsa de apostas, quem serão os finalistas, era muito comum que se colocassem o Flamengo, que se colocasse o Palmeiras, que se colocasse o próprio São Paulo, pela questão da história da própria competição. Naquele momento
momento do início do mata-mata, Botafogo e Atlético eram times com problemas, né? Dois times com dificuldades de se lotarem dentro de uma temporada, de traçarem perspectivas mais claras, cada um pela sua natureza. Botafogo tinha tido uma troca importante do comando técnico, o Atlético um elenco diminuído pela quantidade absurda de lesões em massa e quase todas no sistema defensivo. E aí está o mérito de dois grandes treinadores, né? Recuperarem bem dois elencos de qualidade, potencializarem a autoconfiança desses elencos e levarem os dois times até a decisão. Agora, é bacana debater essa questão associada ao favoritismo, porque todo mundo faz isso mesmo, né? Eu falei mais cedo e acho que o Botafogo tem 55 contra 45 do Atlético Mineiro. Agora, tem tudo para ser um baita de um jogo, uma partida espetacular, de um altíssimo nível, uma vitória, uma partida, um jogo, uma final, à altura da tradição dos dois times e, evidentemente, né, um jogo que tende a ser estratégico. Porque se a gente reconhece que os dois técnicos são autorais, se eles fizeram trabalhos de diagnóstico, recuperação, formatação e execução de altíssimo nível, é muito difícil saber quem leva a melhor neste campo. Mas, sem dúvida, o Botafogo, para mim, tem esse pequeno favoritismo. E mental por mental, viu, Zupac? E, amigos, não dá para esquecer também aquele gol do Gustavo Gomes que foi anulado no finalzinho do jogo contra o Palmeiras. Aquilo fez muito botafoguense pensar, de novo não, né, gente? Tem essa questão psicológica, mas parece realmente, né, Mari, que ficou deixado um pouco para trás com esse Botafogo. Já se provou algumas vezes aí. Até porque são outros jogadores, praticamente, né? Pensando no elenco dos que permaneceram e pensando nos titulares ali, os que construíram essa vantagem enorme de 5-0. Então é um outro trabalho, é um outro momento, um outro treinador. E é muito interessante, a gente está rodando as imagens das duas partidas aqui, né, em paralelo para o Fã de Esportes acompanhar, a comemoração com os treinadores, do grupo com os treinadores. Então dá para perceber ali como, de fato, isso foi construindo, passando por processos de dificuldade. No caso do Milito, com as lesões, de desencaixe de sistema, do Arthur também precisar manter muito firme essa ideia, né? Porque ele chega e no primeiro jogo dele, ele já lança esse Botafogo com 4 atacantes. Então ficou essa dúvida, calma, mas e o equilíbrio dessa equipe? Na altitude, não foi, Mari? Na altitude, e esse equilíbrio ele vai aparecendo justamente conforme o trabalho vai encaixando. Então, assim, dá para perceber processos nas duas equipes. E aí não dá nem pra gente discutir sobre não merecimento dessa final entre os dois. Mas vocês acham, Zupac, vocês acham, por exemplo, você, Mari e Zupac, vocês acham que essa questão de a gente ter a partida daqui a um mês, por exemplo, em um mês muita coisa pode acontecer. Vocês acham que isso pode ser algo ruim para as duas equipes, de certa maneira? Porque o momento das duas são muito bons. Os momentos são bons. E é importante a gente ainda colocar nessa conversa, Luciano, porque assim... Nesse um mês, o Atlético faz os 2 jogos de final de Copa do Brasil. Talvez isso mude o tom que chegue para a decisão da Libertadores. Talvez mais leve, com um título. Ou talvez com a oportunidade da classificação para a Libertadores. Tem uma data FIFA no meio do caminho, com Tem convocação. uma data FIFA. O Botafogo, se eu não me engano, ele jogava com o Palmeiras no dia, na semana ali da Libertadores. Então também pode afetar o Campeonato Brasileiro. Tem Botafogo e Galo, então assim... A gente, olha que loucura, a gente fala de um mês, mas no futebol brasileiro isso dá em média 57 bilhões de jogos entre essas partidas. E a gente sabe o quanto que isso pode mudar. Há um mês, qual era o rótulo do Daverson no Galo? É o mesmo rótulo de hoje? Não, exatamente. Então um mês é tempo para muito jogador, não só para a lesão, isso claro também, a gente torce para que não, mas também, mas para os próprios jogadores mudarem os seus status de momento. Em uma temporada europeia, onde são menos jogos, um mês tem uma conotação. Em uma temporada como o futebol brasileiro, onde muita coisa acontece o tempo todo, um mês é capaz de mudar o status de um time, o status de um jogador. O Ramon Dias, há um mês, não era contestado. Hoje, tem gente que quer que o Ramon Dias sequer termine o ano no Corinthians, aqui no estádio de Cilindro. Então, um mês muda bastante. E a gente vai ter pauta para muita coisa. Eu tava hoje, só para passar para vocês, trazendo um pouquinho aqui da Argentina, eu tava lendo hoje os jornais, né, com a repercussão da definição da final brasileira. E todos os jornais, assim, ou as capas, tipo assim, La Plata, El Caminhão de Dinheiro e não sei o que, o sucesso do futebol brasileiro, como explicar o sucesso do futebol brasileiro. Mas eu acho também
claro que o dinheiro ajuda, claro que o investimento ajuda, mas é reduzir muito essa conversa. Quando a gente fala, Rafa, Roberta, por exemplo, do Botafogo, a gente fala de uma janela, claro, Botafogo com dinheiro, com investimento, mas aproveitando os jogadores que estavam livres no mercado, mas jogadores certeiros, jogadores que chegaram e assumiram a posição. Tem time que gasta bilhões e não resolve nada da equipe. O Atlético, no meio da temporada, trazendo jogadores que mudaram a temporada para o Milito, com Fausto Vera, com o próprio Daverson, com o Lianco, o próprio Bernard, que chega, né, também nesse período. Então não é só a fase o dinheiro, o caminhão do dinheiro, e é isso, resolveu. A hegemonia brasileira na Libertadores está ligada exatamente, principalmente à questão econômica. Mas não é aleatório aparecer Atlético e Botafogo nessa conversa. Antes de passar para eles, para pegar esse gancho, estava acompanhando e eu acho muito interessante quando a gente está aqui, a gente tentar perceber o que é que os jornalistas, os comentaristas da Argentina, de outros países, como eles analisam o futebol brasileiro. Eu acho isso legal trazer esse olhar para o programa. Eu estava acompanhando os comentários da ESPN aqui na Argentina após a definição da final. E é claro que essa hegemonia do futebol brasileiro foi pauta, mas eles trouxeram um olhar interessante, porque uma coisa assim, eles estarem se acostumando à hegemonia brasileira, falando dos times que sempre chegam. Então eles estavam mais acostumados à hegemonia brasileira com o Palmeiras, com o Flamengo, com eventualmente o Atlético Paranaense, que foi campeão de Sul-Americana e chegou à final de Libertadores. O que eles destacam agora é que essa hegemonia vai se colocando com times que não estavam acostumados a chegar. O caso do Fluminense, na última temporada, o Galo, que não chega a uma final de Libertadores desde que ganhou, há 11 anos, e agora o Botafogo, que jamais chegou. Então eles ampliam o olhar da hegemonia, do tipo, não são só os principais de chegada que estão chegando, todos estão chegando. De fato, estão ficando para trás. Esse é um olhar que eles trouxeram ontem nas análises. Não é só plata, mas tem trabalho também, não tem, Rafa? Tem, bastante. Mário, Zupac, companheiros no estúdio, Roberta Barroso aqui ao meu lado. Você não consegue fazer resultado na base da relação causa e consequência. Eu invisto, eu ganho. Não, isso não é uma questão direta. Você precisa desenvolver tecnicamente aquilo que você acredita ser o melhor. E quando se fala de trabalho, existem algumas formas de você montar boas equipes de futebol. E eu acho que o Botafogo, sim, alia bem essa história de investimentos certeiros com oportunidades de mercado. A gente conversou sobre isso com o Alessandro Brito ontem no pré-jogo, o head-scout do Botafogo. Ele falou justamente, né, sobre isso. O Alex Telles, por exemplo, foi contratado em 12 horas. Hoje também tem muita gente querendo jogar nesse Botafogo, né, Rafa? Você falou sobre isso com o Alessandro. No papo com a gente ontem, Roberta, eu perguntei para ele sobre isso e ele falou que é diferente hoje quando o Botafogo liga. Né? Quando toca o telefone e é alguém do Botafogo, a parada é diferente. Já há uma credibilidade maior. Aí você também vai trafegar pelo viés da instituição. Mas, assim, é importante dizer que o Botafogo faz bem as duas coisas, que é aproveitar a oportunidade de mercado com investimento e a oportunidade de mercado com liberdade de jogador, sem nenhum tipo de custo. E isso só é possível porque o head scout é muito bom. O head scout é muito bem desenvolvido, trabalha mapeando muito bem os jogadores. Ontem eu perguntei isso para o Alessandro, óbvio que ele vai dar o pulo do gato, mas ele disse, o Alessandro Brito, que é o responsável por esse mapeamento, como é que eles fazem a história de observação, o campo de ampliação. Ele tem pontos estratégicos em todos os países da América do Sul. E que o Textor também ajuda nisso. O Textor é o mais participativo. Ele falou, o Textor é o que mais participa. Porque o Textor vê muitos jogos, né? O Textor vê, em média, 20, 22 jogos por semana do mundo inteiro. Então, ele também é um dono que participa. Então, tem muitas coisas que ajudam a explicar essa questão associada ao sucesso do Botafogo, não há dúvida. Agora, é importante isso que vocês estão debatendo. A gente está debatendo aqui sobre a questão da final e o quanto que alguns elementos podem fazer a diferença. Novembro se tornou um mês disruptivo para as duas equipes. Ou seja, tanto para o Atlético quanto para o Botafogo, nós podemos ter o final de novembro, dia 30, com o êxtase absoluto ou aquela sensação de frustração por dois campeonatos de parte a parte. É isso, né? Dia 30 de novembro, todo mundo colocando já na agenda aí para não perder. Ninguém vai perder, né? Ninguém vai perder. A gente tem uma final brasileira entre duas equipes aí, Botafogo e Galo. Agora destaque para a Taça Libertadores. O Botafogo de Artur Jorge está na final da prova. Deixou pelo caminho o Peñarol. O Peñarol que nesta segunda mão da meia-final venceu por 3-1, mas no agregado a equipa do técnico português venceu por 6-3. E Artur Jorge assumiu que o resultado expressivo da primeira mão permitiu gerir a equipa neste segundo jogo e destacou que o grande objetivo está cumprido: ter o Botafogo pela primeira vez
numa final da Libertadores. Artur Jorge é um dos 3 técnicos portugueses que consegue chegar à final da Libertadores. Os outros 2 conhecemos bem. Jorge Jesus e também Abel Ferreira por 2 vezes, e a verdade é que Luís Francisco, sempre que um português chega à final da Libertadores, conquista a competição. Portanto, é um bom pronúncio para Artur Jorge. Para o Artur Jorge e para o Botafogo e de facto será a estreia do Botafogo. O Atlético Mineiro já foi campeão e foi em 2013. Na altura ainda tinha Ronaldinho Gaúcho, veja-se bem. É preciso ver que esta equipa do Botafogo surpreende muito. E repara, não é só pela liderança no Brasileirão, é por esta final também da Libertadores. É uma equipa que surpreende. Ainda por cima, depois do colapso da época passada, acho que há 2 coisas que têm jogado a favor do Artur Jorge. É o que aconteceu na época passada, portanto ele está a ser muito menos cobrado por qualquer coisa, qualquer tropeção que dê, porque as pessoas estão muito escaladas com o que se passou na época passada. A outra é que acho que a equipa está, apesar de tudo, mais larga, tem mais gente de qualidade, e eu estive aqui a olhar, na época passada o Tiquinho Soares foi o melhor marcador com 29 golos, o Carlos Eduardo fez 12 e o Vítor Sá teve 8. Esta época o Júnior Santos tem 18, o Jefferson Savarino tem 10, o Luís Henrique tem 10 e o Tiquinho Soares tem 9. Ou seja, as opções atacantes têm a ver com isto. A afirmação do Júnior Santos, o regresso do Savarino, a chegada de Luís Henrique, permitem que a equipa tenha outras opções. Finalmente, uma nota, e penso que ninguém mais do que o meu ilustre companheiro de painel para falar sobre isso. O calendário na América do Sul e no Brasil em particular é tão carregado. O Botafogo e o Atlético Mineiro se defrontarem para a Série A brasileira 11 dias antes da final da Libertadores, o que enfim pode acontecer, e o facto de neste momento o jogo da final estar marcado para 30 de novembro e nesse mesmo dia estar marcado um Palmeiras-Botafogo, não é? Porque pronto, vai ter que ser mudado e vai ter a curiosidade de que eventualmente, se for atrasado para o final da temporada, jogo do título. Pode ser uma final numa competição que não tem final, mas pode vir a ser a final do torneio. Nuno, é de facto muito bom, e tu também passaste por lá, vermos o sucesso dos treinadores portugueses no Brasil. Isto porquê? Porque é muito difícil conseguir alcançar esse sucesso. Muito se fala das questões de estabilidade, mas não só, estruturais e tudo aquilo que rodeia muitas vezes um clube grande no Brasil, não é? E tão falado foi o feito alcançado por Jorge Jesus quando conquistou a Libertadores. O próprio Jorge Jesus teve uma afirmação relativa à dificuldade que qualquer outro teria em muitos anos de alcançar tal feito, e eis que logo a seguir o Abel consegue, e não consegue só uma, consegue 2 conquistas. E em 6 anos estão 3 portugueses, sendo que o Abel repetiu, estão 3 portugueses, 2 já alcançaram esse feito e um terceiro muito próximo do poder alcançar, embora o grau de dificuldade seja enorme frente ao atual Atlético Mineiro. Obviamente que este Botafogo, tal como diz o Luís, tem muito mais gente, mas eu quero deixar aqui alguns pormenores que merecem destaque e que revelam o enorme trabalho que o Artur Jorge tem feito. Isto porquê? O Júnior Santos está lesionado há já muito tempo. Não conta para o Totobola há muito tempo. O Luís Henrique, numa fase fundamental da época, lesionou-se também, uma das contratações mais caras do futebol brasileiro, desde sempre, tal como foi o Tiago Almada, que foi um reforço extraordinário para a equipa, tal como foi o Gregor, que foi um reforço extraordinário para a equipa. O Savarino é de uma qualidade de excelência nesta equipa do Botafogo, o venezuelano. Igor Jesus é hoje titular na seleção brasileira por vezes. E isto é revelador do trabalho que tem sido feito pelo Artur Jorge, ou seja, conseguiu destacar muitos jogadores, conseguiu elevar o nível da equipa, está em 2 frentes, não será tarefa fácil, mas isso leva-nos a pensar que um português pode ganhar a Libertadores e um português poderá ganhar mais uma vez a Série A, quer seja ele Artur Jorge, quer seja ele o Abel novamente. Ou seja, olhar para as 2 competições mais importantes, eu até extravaso, porque eu considero a Série A do Brasil a segunda competição mais importante de todo o futebol da América do Sul, porque é o campeonato mais importante. E ver esta possibilidade de 2 treinadores poderem ganhar as 2 competições mais importantes, provavelmente todos nós gostaríamos, e o Artur Jorge não se importaria, ganhar a Libertadores e o Abel ganhar o campeonato. E para nós portugueses seria excelente. Para os treinadores portugueses, então, seria excelente que isso acontecesse. Portanto, é um trabalho fenomenal do Artur Jorge à frente do Botafogo. Para concluir, tem 3 pontos de vantagem no campeonato sobre o Abel, e o Luís falava aqui do que aconteceu na temporada anterior. Na temporada anterior, à 31ª jornada, o Botafogo ainda tinha 4 pontos de vantagem, 4 sobre o segundo classificado, curiosamente, o Abel do Palmeiras também.
Vamos ter tempo para olhar mais ao pormenor para o Brasileirão. Grande trabalho do treinador português Artur Jorge. Nós estávamos a falar em off aquilo que Abel... É difícil o treinador português ir para o Brasil. Não há muita paciência para os treinadores. Mas aquilo... Eu acho que o Abel também abriu aqui... O Jorge Jesus com o Flamengo abriu aqui as portas a treinadores portugueses. Depois o Abel escancarou, né? O Abel, aquilo que tem feito é surreal. Continua a fazer no Palmeiras. Mas muito bem o Artur Jorge com o Botafogo em primeiro. E aqui a final de Libertadores é a cereja do topo do bolo, vamos ver se conquista, é um orgulho para nós. Consideras o Artur Jorge melhor do que o Jorge Jesus? Porque eu considero o desafio do Artur Jorge no Botafogo e no Brasil, na América do Sul, mais complicado do que o desafio de Jorge Jesus na Arábia Saudita. Eu discordo. E, portanto, acho que o trabalho de Artur Jorge vai ser histórico. Entendo, mas discordo. O que Artur Jorge está a fazer no Botafogo já é histórico pela meia-final. Sim, sim, referimos aqui e agora a final. no episódio passado. E, portanto... E parabéns, Artur Jorge, por chegares à final da Copa Libertadores com o Botafogo. No campo e fora de portas há um treinador português em destaque, Artur Jorge, depois de Jorge Jesus e Abel Ferreira. A final da Taça Libertadores volta a ter um treinador português. Estou a falar do ex-técnico do Sporting de Braga, Rui Malheiro. Bom dia. Bom dia, Ricardo. O Botafogo perdeu no Uruguai com o Peñarol por 3-1, levava da primeira mão um confortável 5-0. O guarda-redes do Peñarol à guerra foi expulso de forma inacreditável. Eu já vi o vídeo, a caminho para os balneários ao intervalo, foi pisar o guarda-redes do Botafogo à frente do árbitro, praticamente, e foi expulso. Bom, o Botafogo vai à final da Libertadores, é a primeira vez que chega conduzido por um treinador português. Esta decisão da final está marcada para 30 de novembro, em Buenos Aires, frente ao Atlético Mineiro, que também é uma equipa argentina. Rui, é um feito para Artur Jorge. É um feito espetacular, Ricardo, e antes de tudo, bom dia a todos. Aquilo que é certo que a primeira mão já tinha dado indícios mais do que óbvios que o Botafogo chegaria à final, porque ganhou na primeira mão 5-0 em casa ao Peñarol, como há pouco referenciavas, mas repara que o trajeto até agora, em termos de Libertadores, depois da primeira fase, foi eliminar nos oitavos de final o Palmeiras de Abel Ferreira, foi eliminar o São Paulo nos quartos de final. O Peñarol acabou por ser, sobretudo por causa da primeira mão, claramente o adversário mais acessível nesta fase a eliminar, mas mesmo no jogo de ontem acabou por atravessar também por algumas dificuldades, porque a entrada do Peñarol em casa foi muito impetuosa. Percebeu-se que o Peñarol ainda acreditava que era possível pelo menos levar o jogo a prolongamento, mas a verdade é que o Botafogo soube proteger-se, também como razão, e muito bem dizias há pouco, a equipa do Peñarol ficou reduzida a 10 unidades, depois também a verdade é que o Botafogo também ficou com a expulsão do Ponte, curiosamente uruguaio, e que falhará assim a final, mas também é um jogador que normalmente vai alternando o banco com a titularidade, mas além desta questão de chegar à final da Libertadores, diante do Atlético Mineiro, que é treinado pelo argentino Gabriel Milito e que está em 10º lugar no Brasileirão, mas que apostou as fichas todas desde muito cedo na Libertadores, é que neste momento a equipa do Botafogo também é líder do Brasileirão a 7 jornadas do fim. Tem 64 pontos, o Palmeiras está a 3 pontos, Palmeiras orientado por Abel Ferreira. É certo que será uma luta difícil, mas também as atenções do Botafogo neste momento estão centradas para o dia 30 de novembro, com o tal jogo diante do Atlético Mineiro, porque cá está. É certo que o Artur Jorge pode falhar e ser vice-campeão nas duas competições, mas a verdade é que também pode ser campeão nas duas, e creio que é esse espírito positivo que abana uma equipa que tem um tridente de apoio ao avançado fortíssimo, Luís Henrique à direita, Savarino normalmente mais pelo corredor central, Tiago Almada pelo corredor esquerdo, e depois como referência ofensiva o Igor Jesus, sabendo que o Tiquinho Soares está sempre pronto para entrar a partir do banco. E aí mais um episódio da saga John Textor, a caça de jovens joias, jovens promessas, para engordar aí o seu projeto da Eagle, né? Não só para o Botafogo, mas para o Lyon, para o Crystal Palace, para o Molenbeek e outros clubes que ele vem a querer adquirir no futuro. A gente sabe que ele quer adquirir mais times no futuro, times em Portugal, times em outros países da Europa, né? Até trocar o Crystal Palace por outro time. Alvo da Eagle Futebol para o Lyon, Ryan, do Vasco, pode parar no Botafogo em 25, diz blog. Eu, sinceramente, não acho o Ryan grandes coisas, mas a gente tem que lembrar também que tem um porém. Jogadores jovens, eles são muito influenciados pelo contexto onde eles estão. Um jovem jogador num time todo quebrado, todo desmantelado, um time ruim, ele tende a sucumbir, a ficar mais inferior, né? Piorar seu futebol. Um jogador jovem, promissor, mesmo jogador, em um time que joga muita bola, ele vai destruir de jogar bola.
Vale lembrar, eu lembro aqui alguns exemplos, quem não lembra do Gabriel, volante, que depois passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, etc. Ele no Botafogo 2013, 2012, aquele timaço com Lodeiro, Sidorf, Felipe Gabriel, Andrezinho, Jefferson, Bolívar, né, tinha o lateral direito, o Edilson, tinha o Lucas, tinha o Gilberto, tinha o Márcio Azevedo, tinha o Júlio César, o Júnior César, tinha Renato, tinha vários jogadores importantes ali, Andrezinho, não sei se eu citei, Rafael Marques, né? Tinha o próprio Vitinho também surgindo. Aquele Gabriel, 2012, 13, jogou muita bola, barrou Renato, né? Barrou jogadores de muita imposição histórica no futebol. E no ano seguinte, 2014, o time se desmantelou, ele continuou ali. Ele e o Dória jogaram muita bola em 2013, 12. Em 2014 jogaram porra nenhuma, porque o time estava desmantelado. Eles não tinham mais aquele suporte técnico em volta deles, para na hora de pressão, que eles dão como garotos, dão aquela tremida, o cara segurar a pressão, ajudar, instruir ele, não tinha mais isso. Então, o nível deles também decaiu muito, né? Jovens jogadores podem ser potencializados pelo meio que eles estão. Eu acho que, não estou falando do Ryan em si, eu nem acho isso tudo, mas eu acho que o Ryan, no Vasco, joga uma coisa. Se por um acaso ele entrar nesse time do Botafogo hoje, primeiro que ele raramente vai jogar, vai ter pouca chance, porque ele não tem nível para ser titular. Mas quando jogar, vai ter muito mais qualidade para desempenhar o futebol, até porque a bola que vai chegar nele vai ser muito mais redonda. As opções de passe para ele tocar e passar, tabelar, vão ser muito melhores, né? Ele vai dar um passe para um cara, a chance desse cara fazer um gol e gerar uma assistência para ele nas estatísticas é muito maior. Então ele tem que render muito mais aqui do que no Vasco. Mas eu não, sinceramente, não faço questão dele não. Mas vamos ler aqui a matéria. Alvo da Eagle Football para reforçar o Lyon, o atacante Ryan do Vasco tem chances de reforçar o Botafogo em 25, segundo informa o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, nesta quinta-feira, 31/10. O jornalista explica que Ryan foi indicado à empresa de John Textor pelos profissionais que trabalham no Botafogo. A proposta, e só deixando adendo, se o scout do Botafogo avaliou positivamente, eu tendo a mudar um pouco a minha opinião para melhor. Porque, lógico, o scout sempre erra. Errou com o Di Plácido, errou com o Lucas Halter, errou com um outro nome, um outro jogador. Agora, o scout do Botafogo raramente erra. Então, se ele apontou o cara como um bom reforço, um bom ativo a ser adquirido, eu tendo a melhorar a minha avaliação pelo jogador, porque o scout do Botafogo, a chance de errar é bem pequena. A proposta é que o jovem de 18 anos, e a gente tem que ele é muito jovem mesmo, ele pode ainda melhorar muito na carreira dele, que ele é muito, muito novo. Ele tem a idade do Hendrick, pô. É muito jovem. Pra você ter uma ideia, pô, o Vitinho é muito mais velho que ele, o Luiz Henrique é muito mais velho do que ele, o Jefinho é muito mais velho do que ele, né? Matheus Nascimento é muito mais velho do que ele. A proposta é que o jovem de 18 anos atue pelo Lyon, mas ele pode ser requisitado pelo Glorioso. O blog acrescenta que o Botafogo vê Ryan com bons olhos, no contexto de valorização de seus atacantes, que podem ser negociados. Além disso, considera o jovem uma oportunidade de mercado, já que ele tem contrato até o fim de 25 e poderia assinar um pré-contrato no meio do ano. Ou seja, o Vasco pode estar dando mole. E se o Botafogo já demonstrar interesse agora, né, ele pode vir até assinar um contrato com o moleque no meio de 25, né, e pegar ele de graça em 26. Ainda seria um moleque de 19 anos. E se pá, até lá, até melhor lapidado e mais maduro, com mais qualidade do que atualmente ele tem. Ou até conseguir um bom preço por ele, um preço baratinho, bagatela, pro Vasco não perder ele de graça. Ou seja, vende agora barato por alguma coisa, mas não perde ele de graça no final do ano. Poderia ser uma opção de mercado interessante realmente. Eu acho que para vir de graça, aí esquece. Aí é maravilha. É aquela coisa do custo-benefício, né? Um jogador que é mediano, não é isso tudo, mas vem de graça, ótimo. De graça, irmão, show de bola. Agora, um jogador que é mediano vindo muito caro, não vale a pena. É mediano para bom, mas custa baratinho, show de bola. Tu pode vender ele mais caro depois. Qualquer 1 milhãozinho que tu ganha ele depois é lucro, pô. Então, pode ser uma boa mesmo pro Botafogo, pegando ele quase de graça ou de graça. Então é isso, pessoal. O link desse canal, do vídeo do canal Futebol Brasileiro, que tem vários conteúdos uruguaios, argentinos, paraguaios, chilenos, portugueses,
né? Falando do Fogão, sempre que tem algo envolvendo o técnico Arthur Jorge, ou jogadores do Botafogo em seleção brasileira, como já teve o Luiz Henrique, o Igor Jesus, ou até o time em competições como Libertadores, Brasileirão e tal, sempre tem um conteúdo interessante nesse canal Futebol Brasileiro, eu assisto lá direto, tá? Se inscreve depois, é um bom canal, não sei quem é o dono do canal, não sei o nome dele, mas dá uma moral pro cara lá, é um bom conteúdo. Então é isso, exaltaram bastante o Arthur Jorge, que é um baita técnico, como todo técnico tem essas maniazinhas, cisma com um jogador ou outro e tal, uma teimosia aqui e ali, isso é normal, todo técnico, os maiores técnicos têm isso. No Arthur Jorge não seria, o Arthur Jorge não seria um caso diferente, né? Mas é isso, o cara é um baita técnico, mudou o jeito de Botafogo jogar, é bem diferente do que era o Botafogo até nos melhores tempos do do Luiz Castro, ano passado, né? E é um jogo melhor de se ver do que era ano passado, que a gente era um time reativo, de contra-ataque, levava muito sufoco nos jogos, mas acabava ganhando. Mas hoje a gente leva pouco sufoco e ganha quase todos os jogos. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se curtiu, dê o like no vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo.